Olá pessoal, Thiago Lacerda aqui, atendendo alguns pedidos. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema interessante na análise do Forex, porque alguns países, mundialmente falando, praticam e muitas vezes o investidor iniciante, especialmente aqueles que não estão acostumados com a realidade econômica desse tipo de país, acabam se confundindo muito e entrando em dúvidas aí óbvias sobre o tema. E eu vou tentar, de uma maneira simples, didática, esclarecer alguns pontos para vocês. Quando os juros do país são negativos, isso mesmo, a gente sabe que existem alguns exemplos de países no mundo, como Japão, como Suíça, que trabalham com as suas taxas de juros na contramão. E por essa mesma razão, são considerados países cujas suas moedas são moedas de hedge ou moedas de proteção, justamente por esse andar na contramão de outras moedas principais do planeta. Mas antes de falar um pouquinho, e também chegando ao ponto que eu quero chegar para essa semana, que é a questão da Libra, né, das finalizações do Brexit e tal, e a Inglaterra está sinalizando que vai buscar também essa via dos juros negativos. O que isso vai representar para efeito de crescimento econômico e para efeito de fortalecimento ou desvalorização do próprio GBP, da moeda libra esterlina, ok, gente? Bom, antes de mais nada, eu queria aqui com vocês trabalhar um pouquinho conceitualmente. Então, eu abri no site aqui Boletim Econômico, um site que tem alguns artigos bem didáticos que você pode utilizar para aprender sobre esses aspectos de macroeconomia. Então, além de eu falar, fica a dica aqui de site, boletimeconômico.com.br. Você pode ter aqui diversos artigos, diversas informações para você compreender melhor o funcionamento dessa economia internacional, já que isso é tão proeminente, tão diretamente ligado ao mercado de Forex, que é o foco aqui do canal Forex com Thiago Lacerda. Lembrando que se você é meu aluno do canal tradicional lá de investimentos defensivos, ações, fundos imobiliários, talvez essa explicação não seja para você, mas você pode aproveitar aqui para talvez ampliar teu entendimento em análise internacional também. Bom, primeiro ponto a comentar aqui, ó. O que eles começam o site justamente nessa pergunta. Você consegue imaginar que existem alguns lugares do mundo em que você paga para emprestar dinheiro? Isso mesmo, ou seja, você tem o viés contrário de tudo aquilo que a gente foi ensinado no Brasil, por exemplo. No Brasil, quando você empresta dinheiro, você quer, ou seja, o grande objetivo, o motivo que te movimenta, a mola oculta que te faz querer emprestar dinheiro é justamente a rentabilidade desse processo. Você quer ganhar com os juros dessa atitude de emprestar crédito. Então, quando uma instituição, um banco, ou até mesmo uma pessoa física, enfim, ou até institucional empresta dinheiro, o objetivo primário dessa instituição, pessoa, empresa, etc., é justamente galgar essa rentabilidade positiva. Ok? Porém, existem alguns países no mundo onde a economia de tal forma se desenvolve que acaba invertendo esse processo. E a pessoa acaba pagando para o governo, para o Estado, para alguma instituição, para que esse governo, Estado, instituição passe a guardar esse seu dinheiro. É como se você pagasse uma taxa para deixar seu dinheiro guardado. Ok? E a gente vai tentar entender o porquê que isso acontece e aonde que isso é realidade nos dias de hoje, tá certo? Essa é uma medida, olha o que diz no site aqui, ó. Pelo contrário do que muita gente pensa, tá certo? Isso não é uma questão de subdesenvolvimento ou fraqueza econômica, muito pelo contrário. Essa prática de você entrar com os juros negativos no país foram adotadas por países que têm uma economia estável, como Japão, como Suíça, que são os principais exemplos. No Forex nós temos o JPY e nós temos o CHF, ien japonês e franco suíço. Duas moedas que são consideradas principais dentro das 8 moedas principais do mercado, que a prática institucional dentro desses países é uma prática de juros negativos, tá certo? E por essa razão transformam a sua moeda em uma moeda de hedge. O que é o conceito de hedge? Eu já expliquei aqui no canal. É um conceito monetário de proteção patrimonial.
Será que a libra esterlina está se encaminhando para se transformar em uma moeda de hedge? É o que nós vamos ver daqui a pouquinho, fica comigo até o final. E já fica aqui o pedido, né? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, dá o teu joinha aí, acompanha meu trabalho. Eu tenho desenvolvido um trabalho gratuito no mercado de Forex, ensinando as pessoas a entenderem mais sobre macroeconomia e assim transformar suas operações no mercado de Forex em operações consistentes. Então vamos lá. O que seria a taxa de juros negativa propriamente dito, tá? Então, o país em si, ele acaba invertendo o processo nessa modalidade de crédito. Ao invés de você ganhar dinheiro para conceder crédito, na verdade você concede o crédito, você empresta teu dinheiro, normalmente aí para o Estado, para instituições, vamos lá, financeiras, não necessariamente estatais, mas instituições, conglomerados financeiros, você empresta não com o objetivo de ganhar rentabilidade, mas com o objetivo de deixar o dinheiro guardado em uma instância segura e poder negociar com o título proeminente. Então você paga uma taxa, que seria a taxa de juros negativa, ou seja, você não está ganhando, você está pagando para obter o direito de negociar aquele título. Tá certo? Então não é algo pejorativo como muitos brasileiros entendem, de que você vai ter uma taxa de juros negativa e vai, enfim, ter completa desvantagem nisso tudo. Não, se só houvessem desvantagens, não existiria essa prática, porque nenhum investidor no mundo iria querer manter seu dinheiro em países assim. Mas justamente por serem economias estáveis, justamente por serem economias com baixos rompantes, em que atrai investidores, justamente investidores que buscam a estabilidade, como países Suíça e Japão, que são considerados economias estáveis para esses objetivos, tá certo? Então, teoricamente aqui, quando a gente fala em países que praticam taxa de juros negativas, a gente está falando necessariamente de países que oferecem títulos públicos, oferecem títulos do Estado, títulos do governo, né? Assim como nós temos no Brasil o título do Tesouro Nacional, esses países também têm. Porém, nesses casos, ao invés do título representar ou assegurar uma rentabilidade positiva para o investidor, esse título tem uma taxa, ou seja, você paga uma taxa para poder adquirir o título e poder negociar nas outras frentes. E aí considerada, então, a taxa negativa de juros. Então, por exemplo, aqui ele dá até um exemplo interessante no site aqui. Ó. Suponhamos, então, que um título remunera menos 0,7 ao ano. Significa que o investidor perde 70 centavos ao ano para cada 100 euros aplicados, por exemplo. Tá? Nesse caso, o que acontece? Ele pagaria essa taxa anualmente para poder negociar no mercado de títulos esses títulos específicos e vender na baixa, comprar na baixa e vender na alta, obviamente. Então ele especularia com um título e para ter o direito de fazer essa especulação, e daí onde vem o conceito de que o país tem que ter uma economia estável, senão não tem sentido fazer isso, tá? Esse investidor pagaria essa taxa anual, tá certo? Aonde que entra o estímulo da economia quando o título ou quando os juros desse país é negativo? Então, é uma maneira, a princípio, de o governo incentivar o consumo da população. Normalmente em países onde a população são extremamente poupadores, como Japão, Suíça, né? A população tem um poder aquisitivo alto, a população tem patrimônio guardado, alocado, ou seja, uma poupança muito grande, mas falta consumo. Isso mesmo, o país ele carece de consumo. Então as pessoas elas já têm tudo, devido ao país ter um alto índice de desenvolvimento econômico e um alto índice de desenvolvimento humano. Então não falta nesse país tecnologia, geladeiras de últimos modelos, televisões de últimos modelos, ou seja, as pessoas têm tudo. Isso transforma a população em uma população pouco consumidora. E quando tem a taxa negativa de juros, o que acontece com os preços? Eles começam a se tornar cada vez mais baixos. E isso faz com que incentive as pessoas a buscarem trocar as suas coisas, a comprar mais, a renovar os seus produtos de consumo. E, teoricamente, esse consumo
incentiva aí a economia desses países. É um processo de raciocínio bem na contramão da nossa realidade aqui brasileira. Então a gente nem está acostumado a raciocinar nesse tipo de situação. Mas existe sim, assim como a gente vai ver daqui a pouco, vários países do mundo nessa situação. Tá certo? Olha o que diz aqui, ó. Desde a crise de 2008, as maiores economias da Europa, tá, convivem com um crescimento econômico sufocado. Isso se vê muito presente e agora culminou no processo de pandemia essa realidade, né? Então, o que acontece? A gente percebe que é uma necessidade reduzir as taxas de juros. Só que como as economias de grandes países já estão há muitos anos aí nesse processo, acaba que os juros tendem a zero e até mesmo negativas, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos hoje tem uma inflação baixíssima, beira aí 1,5%, 2% ao ano. E como seria se isso alcançasse zero, por exemplo? Ou até mesmo taxas negativas? O que aconteceria com a realidade de consumo desses países? Então essa é a pergunta que se faz, ó. Por que investidores pagam para guardar dinheiro? Essa é uma outra questão interessante também. E fica comigo, a gente já vai falar do GBP e vocês vão entender o porquê que eu estou tentando linkar essa explicação, tá? Porque ocorreu a notícia agora, de última mão, de que o Banco Central da Inglaterra vai entrar num processo de planejamento de entrada em juros negativos. Isso vai impactar com absoluta certeza o desenvolvimento do GBP nos próximos meses, inclusive no início desse ano. Tá? Nós estamos agora em dezembro, então chegando ao final do ano, na virada do ano, ao entrar esse novo processo, concluir todos os aspectos do Brexit, nós teremos aí uma mudança no cenário dos pares relacionados a GBP. Então, ontem mesmo, grandes amigos meus que também são traders aí falaram do GBP, falaram para as pessoas tomarem cuidado com o GBP, e está aqui a resposta: isso é realmente necessário, ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado com o GBP daqui para frente, porque vai mudar radicalmente a tratativa com o GBP. O que antes era um tipo de situação, agora a gente vai inverter completamente a visão em relação ao GBP, provavelmente indo em direção a um CHF ou a um JPY, ao invés, em detrimento, né, de ir em direção a um dólar ou a um euro, como estrutura de moeda, tá certo? Então, olha o que diz aqui: como foi falado, os títulos da dívida do governo representam uma das opções de ativos mais seguras. Isso no mundo inteiro é uma tradição. Aqui mesmo no Brasil, vocês têm muitos investidores tradicionais que investem em títulos do Tesouro Nacional. Eu não estou dizendo que isso valha a pena, mas se você considerar realidades onde a população tem já um volume patrimonial muito alto, né? É óbvio que a realidade de um investidor inglês, um cara que mora na Inglaterra, é bem diferente da realidade de um investidor brasileiro, até mesmo em termos de quantidade patrimonial alocada. Então, muitas vezes, pode fazer sentido para esse investidor que ele não tire ou não jogue o seu investimento na especulação, ou numa renda variável, ou num processo de risco, e mantenha seu patrimônio dentro do país de uma maneira estável e segura, mesmo que ele tenha que pagar uma taxa para isso. Então pode fazer sentido na vida de muitos investidores que já têm a sua condição de patrimônio muito grande. Isso não é a realidade da maioria de nós brasileiros, mas é a realidade de alguns investidores a nível mundial. Tá certo? Então, às vezes pode ser mais atrativo deixar o patrimônio alocado em títulos do governo do que, e confiar, obviamente, na estabilidade de uma Inglaterra, na estabilidade de uma Suíça, na estabilidade de um Japão. Antigamente, grandes líderes mundiais mantinham contas, até mesmo contas secretas na própria Suíça. Aqui no Brasil isso foi comum durante a década de 80, década de 90, hoje em dia está menos comum, devido à quebra de muitas realidades em termos de sigilo bancário e tal. Mas a gente via acontecer muito isso de acabava estourando escândalos e ia perceber o fulano tinha conta secreta na Suíça com milhões. Por que o cara faz isso? Por que o cara bota o seu dinheiro numa conta em um país com taxa de juros negativa, pagando para deixar o dinheiro lá? Justamente pela suposta, e vamos colocar suposta, mas entre aspas, proteção que essa economia geraria
para esse investidor. Então, numa análise de risco, faria sentido ele pagar essa taxa negativa para manter o dinheiro lá. Proteção do governo contra quebras dos bancos é um exemplo típico disso aí, tá certo? Bom, depois vocês podem pegar esse artigo e ler com calma, boletinaeconomico.com.br/juros-negativo, vocês vão ler esse mesmo artigo que eu abri. Agora vamos para o tema que motivou a entrada desse vídeo aqui no nosso canal. Aqui na Microsoft News surgiu um artigo, né? Agora eu acabei de perceber, que diz o seguinte: Banco da Inglaterra sinaliza divisão sobre juros negativos. Isso mesmo, eles colocam aqui justamente esse processo que eu havia trabalhado, né, na conotação, na explicação sobre países de economia estável que já operam em juros negativos. Então, por exemplo, hoje em dia na Europa nós temos aqui a Suíça, Switzerland, a Dinamarca com juros negativos, esse ECB que não sei o que é, mas enfim, e Japão, tá? E a Inglaterra com 0,1, tá certo? Foi uma das últimas taxas aqui estabelecidas, tendendo a zero e com grande possibilidade de sinalização para que nos próximos meses tenhamos a inversão da taxa de juros. Quando inverte a taxa de juros de um país, pessoal, na prática, no mercado de Forex, a gente vê uma série de elementos interessantes. Muda o swap, ou seja, a taxa de permanência inverte. Muda a questão dos indicadores. Então, por exemplo, quando o indicador sai negativo, ele pode andar na contramão, a moeda crescer. Então, começa a mudar o enfoque que a gente está acostumado a trabalhar. Então, olha o que diz aqui, ó, uma divisão do Comitê de Política Monetária entre internos e externos sobre os juros negativos. E acho que isso tem sido um fator-chave no atraso do Banco da Inglaterra para estímulos adicionais. Então, os caras estão atrasando porque estão querendo saber qual é a melhor alternativa. Muita gente tem me perguntado, bom, o motivo do Brexit foi justamente que a Inglaterra pudesse ter mais negócios com todas as partes do mundo, não só com o bloco econômico, não só com a União Europeia. E, obviamente, a própria Inglaterra estava se sentindo lesada em sua independência econômica, né? Comentando até de que o Brexit era necessário até por uma questão de segurança nacional. E isso foi muito mal visto pela União Europeia. Tiveram inúmeras discussões que duraram meses. A gente acompanhou esse processo ano passado e esse ano também, as questões relacionadas ao Brexit. Finalmente o Brexit foi aprovado, finalmente tiveram aquele processo, aquele atraso todo, acordo sem acordo, e parece que agora estamos chegando nos meandros finais dessa discussão toda, tá certo? Mas nós percebemos que o quê? Que o GBP continua estando desvalorizado, sem aquela potência que existia uns anos atrás. E os negociadores aí de Forex acabam percebendo isso na prática, tá? Então, gente, o que acontece aqui, ó? A gente vai perceber que praticamente inevitável isso, tá? Olha o que diz aqui, ó, essas divergências ajudam a explicar a abordagem lenta da instituição em relação aos juros abaixo de zero e a batalha intelectual sobre como ajudar a abalar a economia do Reino Unido, além do estímulo atual. Embora todos concordem que a medida deve estar na caixa de ferramentas, o que tem sido destacado há meses, o BOE adiou a decisão ao solicitar um estudo sobre a preparação do setor financeiro para tal política. David Hansen, que como vice-presidente de mercados e bancos seria fundamental para qualquer mudança, pediu cautela, minimizando a possibilidade de que a decisão seja iminente e citando a necessidade de envolvimentos meu mouse está mega hipersensível, dos bancos. Então o presidente do BOE, Andrew Bailey, expressou um tom semelhante e questionou se os sistemas de computador podem lidar com os números negativos. O vice-presidente também mostraram cautela, enquanto até o economista-chefe, normalmente imprevisível, insistiu que é necessário tempo para estudar o assunto. Tá, agora vamos à parte prática do negócio. Óbvio que todos eles vão falar em cautela, óbvio que todos eles vão
pedir estudos e mais estudos. Um país como a Inglaterra não vai tomar uma guinada econômica dessas de qualquer maneira, tá? Porque com certeza isso vai gerar impacto não só imediato sobre a moeda, mas também no processo de reestruturação pós-Brexit, ou seja, a reestruturação econômica internacional da Inglaterra e as negociações bilaterais que ela já mantém com vários países, inclusive com o Brasil. Nós temos aí necessidade de que a libra esterlina se estabilize novamente, a libra esterlina possa ter um fator estável para que os estímulos de negociação possam ser evidenciados, possam ser concluídos, possam ser úteis não só para a Inglaterra como para os países que negociam com elas, tá? Então olha aqui, ó. O BOE evitou seguir o Banco Central Europeu com juros negativos devido à preocupação com o impacto sobre os bancos, mas com a taxa básica agora mínima, na mínima histórica de 0,1%, para ajudar a economia, flexibilização quantitativa em pleno andamento e relações comerciais pró-Brexit no horizonte, talvez seja inevitável a reavaliação da política monetária no caso. Investidores reduziriam apostas em juros negativos nos últimos meses, já não precificam um corte abaixo de 0 em 2021, sendo que antes projetavam tal medida no primeiro semestre do ano que vem. Bom, significa que os caras ainda estão na dúvida, será que isso vai realmente sair do papel ou não? O fato é que se isso acontecer, a gente tem um processo de Brexit aqui, histórico, combinado com talvez uma mudança de cenário. Se a gente pegar o gráfico de longo prazo aqui da Libra, tá, que eu tenho o gráfico mensal desde 1993, a gente vai pegar um range muito interessante de negociação desse par, tá, que vai de 2,8 a 1,13. E atualmente a Libra está numa baixa histórica, tá, 1,33. Ela já chegou aqui a um cenário baixista aqui, digamos, tá? Um patamar muito abaixo, um fundo aqui. Então, se a gente pegar essa última consolidação de mercado, como o pessoal gosta de negociar aqui, ó, a gente tem uma faixa de negociação até 1,42, digamos assim, ó, onde o pessoal, desde aqui de baixo de 1,21, 1,42, ensaia compras aqui nessa região, tá? Será? E aí a perspectiva é uma análise no seguinte sentido: será que a gente consegue fazer com que esse preço volte a um canal anterior aqui, né? Ou seja, ele consiga trabalhar nesse cenário aqui entre 1,35 e 1,72, que seria o equilíbrio cambial desse par, né? No caso aqui do GBP contra o dólar americano? Ou será que a gente vai continuar tendo o GBP numa ordem baixista aqui abaixo de 1,35? Então essa que é a perspectiva para os próximos dias e meses, tá? A gente não sabe se a confluência vai buscar novamente um fundo anterior aqui ou vai superar essa resistência natural na casa de 1,35 para buscar patamares anteriores aqui, que é o que todo mundo esperava, né? Com o Brexit, que o GBP voltasse a buscar patamares entre 1,35 a 1,72. Confluindo aí para uma mediana, vamos ver em qual região aqui, mais ou menos a região de 1,55, 1,56. Tá certo? Que seria uma região bem interessante, bem favorável e que até justificaria compras no GBP-USD nesse momento, né? No rompimento dessa resistência aqui, tá certo? A gente poderia buscar um alvo, né? Mais ou menos nessa região aqui, ó. Tá certo, gente? Mais ou menos nessa região aqui. Então essa é a questão. Eu acho que o GBP precisa ser acompanhado de forma cautelosa nos próximos dias, semanas aí. Então, se você opera GBP, eu recomendo muita parcimônia. Se você opera no meu estilo de operação, deixa nível de margem maior, ou seja, opere lotes bem menores do que você está acostumado,
para você não ter surpresas desagradáveis, e se tiver alguma surpresa desagradável, o impacto não seja tão alto e você possa tratar isso, seja com hedge ou até mesmo com algum fechamento aí em preço médio e tal. Tá certo, gente? A ideia aqui é essa. Se eu fosse arriscar uma análise nesse momento, eu ficaria de fora, tá? Ela está aqui na mediana de um canal de confluência bem forte, com muita dúvida se o mercado vai voltar para essa base ou se o mercado vai buscar essa última resistência com ainda a intenção de romper essa resistência e vir a buscar aí um canal de consolidação anterior aqui, que seria a média cambial para esse par. Tá certo, gente? Obrigado a você que assistiu o vídeo aqui. Se você ainda não conhece o meu trabalho, eu sou o Thiago Lacerda, esse é o canal Forex com Thiago Lacerda. Na descrição do vídeo tem meu grupo de Telegram, tem alguns links de referência que eu coloco para você me conhecer melhor. E vem participar comigo, vem conhecer melhor o mercado de Forex, ganhar dinheiro nesse mercado. Não é impossível você ter consistência operando com os 4 pilares. Aqui na descrição tem a corretora da qual eu tenho parceria. Se você quiser fortalecer a amizade, além de se inscrever no canal, dar o like, abre conta também na W7 Broker and Trading a partir do meu link de B. Entre em contato comigo pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. Eu vou te ajudar até onde tiver ao meu alcance. Tem minha mentoria gratuita, Desafio 21 Dias, também aqui no canal. Eu fico à disposição de todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.